Olá! Hoje nesse vídeo eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês a respeito daquilo que tem acontecido nesse trânsito entre a fé. Nós temos visto, por exemplo, ex-padres que se convertem ao protestantismo e ex-pastores que se convertem ao catolicismo. Recentemente eu falei que alguém simplesmente pelas escrituras jamais se tornará um católico. Pois bem, eu quero aqui trazer essa reflexão agora, citando dois exemplos para que vocês possam analisar. Bom, um deles é a conversão de um padre que traz um testemunho maravilhoso, onde ele faz um convite para um amigo ir na missa e pregar na missa. Ele fez esse convite brincando, no testemunho dele ele fala que foi uma brincadeira que ele fez com um amigo, na oficina, e só que esse amigo era um presbiteriano, um homem dedicado ao Senhor, e ele levou a sério aquele convite. Pois bem, ele então passou aquela semana se preparando, jejuando, buscando ao Senhor para aquele momento tão especial que era pregar lá dentro da igreja católica. Chegado no domingo, lá estava o servo do Senhor para pregar. Ele chegou, teve a oportunidade para levar uma palavra ali, e ele pregou então João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele em nenhum momento tocou na questão dos santos, das imagens ali que estavam naquela igreja, mas simplesmente falou do amor do Senhor e do poder do Senhor, do projeto de redenção em Cristo Jesus. Usado pelo Espírito Santo, então ele expôs a mensagem do Evangelho. E feita a exposição da mensagem do Evangelho, ele fez um apelo que nós chamamos na igreja evangélica de apelo de salvação. Quem quisesse aceitar verdadeiramente a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, que levantasse a mão. Pois bem, movido pelo Espírito Santo, aquele ex-padre, ele levantou a mão, e não somente ele, mas mais da metade dos fiéis daquela igreja também aceitaram a fé evangélica, aceitando o Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida naquele dia. O que ficou provado nesse testemunho, aquilo que eu tenho falado, que a palavra de Deus, ela é poderosa para agir no coração do homem e levar o homem à fé em Cristo Jesus e a devoção sincera e única como Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Pois bem, esse é um testemunho que eu vou deixar o link depois do final desse vídeo, do testemunho completo contado pelo então pastor Nivaldo, que era ex-padre Nivaldo. Agora eu quero falar com vocês sobre um testemunho que eu assisti recentemente de professor Faria, me parece, Eduardo Faria, não sei, alguma coisa assim. Era um pastor presbiteriano, e segundo o testemunho dele, ele num debate com o pastor Batista sobre a questão se batizar ou não criança, e eles ali ficaram num debate longo na Bíblia, para um tentando provar para o outro quem estava certo com relação à questão do batismo. Pois bem, ele não tendo mais argumento bíblico para convencer o seu oponente do contrário, ele pensou então o seguinte: eu vou apresentar um argumento mais antigo. E pressupondo então ele que o argumento mais antigo seria o argumento verdadeiro, o que na verdade, um equívoco que nós podemos comprovar isso. Bom, se ele tivesse procurado o argumento mais antigo na Bíblia, que seria o ponto mais antigo de argumento, aí sim, esse argumento mais antigo seria o argumento verdadeiro. Mas fato é que ele foi buscar o argumento mais antigo que pudesse justificar a sua crença na tradição da igreja. E na tradição da igreja ele encontrou então alguém que já batizava a criança tão cedo na tradição da igreja. Bom, aquilo ali foi confrontado pelo seu oponente, dizendo o seguinte: se você está usando esse argumento como um argumento válido por causa da antiguidade, você vai ter que aceitar outras questões também, como por exemplo a veneração a Maria. E aí ele leva-se então um choque e ele começa então a pesquisar a questão da tradição da igreja. Descobre pela tradição da igreja que bem cedo começou a se devotar a Maria, uma devoção a Maria, depois também a reza para os mortos e tantas outras crenças que existem hoje no catolicismo. Ficando convencido então pela tradição e não pela palavra de Deus,
de que a Igreja Católica estava correta nas suas crenças, ele então se converte ao catolicismo. O que chegamos aqui a essa reflexão, comparando um testemunho com outro, que enquanto a Bíblia levou aquele ex-padre à conversão a Cristo Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida, nós temos a tradição que falou mais alto ao coração de um pastor. É interessante, né? Porque um pastor deixar com que a tradição e não a Bíblia fale mais alto com relação à sua fé, uma vez que a própria palavra de Deus já foi orientada claramente pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no primeiro capítulo que nós não devemos aceitar nenhuma doutrina ou nenhum evangelho que possa ser diferente daquele que foi apresentado pelos apóstolos de Jesus Cristo, mesmo que esse evangelho seja baseado em alguma experiência sobrenatural, que seja de até mesmo um anjo. Porque nós já falamos em algumas questões o quão sério é isso, uma vez que o próprio Satanás é capaz de transfigurar em anjo de luz. Bom, estou aqui apresentando esses dois testemunhos. Claro que cada ser humano é livre para acreditar no que ele bem quiser acreditar, mas estou aqui colocando como reflexão para você dois testemunhos completamente antagônicos, ou seja, esse trânsito da fé, onde um de padre para pastor e o outro de pastor para a fé católica, e essa transição de fé, o que levou um e outro a tomar a sua decisão. Você pensa, cada um de vocês agora, analisando essa reflexão que estou propondo, pense direitinho e analise aí o que isso pode trazer de significado para a sua vida. Assim eu deixo esse testemunho, mais essa reflexão, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.